O nosso tema de hoje, o vale de ossos secos. Aqui em Ezequiel capítulo 37, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos que aí estão? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O vale de ossos secos. A primeira lição que aprendemos aqui neste texto, que nós vivemos um mundo que é um vale de ossos secos. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que todos os homens estão mortos nos delitos e pecados. A Bíblia diz que em Romanos 3, 23, que todos os pecaram e estão banidos da glória de Deus. E por isso estão mortos, distantes de Deus. A gente vê então as pessoas aí fora são como zumbis. Estão mortas, estão aí vivendo, mas vivendo uma vida sem sentido, sem razão. E é por isso que cada dia que passa, esta sociedade se degenera. E estamos vivendo o final dos tempos, a apostasia. Vivemos dias que os homens são maus, são homens desobedientes, ingratos, irreverentes, não é assim? Os homens são jactanciosos, arrogantes. Cada dia que passa, este mundo vai de mal a pior. É assim. É este mundo que estamos vivendo. Este mundo é um vale de ossos secos na perspectiva de que as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E nós vemos as famílias se destruindo. Nós vemos jovens que caminham para o lar das dores, com desesperados, viciados. Vemos que cada dia que passa aumenta mais o número de pessoas que estão viciadas no crack, no ox. Jovens, meninas e rapazes que se entregam a uma vida sem sentido, sem razão. Vimos que as pessoas estão perdendo o amor umas pelas outras. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O Senhor chega ao ponto de perguntar o seguinte: será que quando Ele voltar na terra vai encontrar fé? Então, na minha concepção, este é um vale de ossos secos, onde está se esvaindo as esperanças, os sonhos. Onde você encontra um jovem hoje, 20, 22 anos, que abandonou a faculdade porque está entregue às drogas. Onde você vê hoje jovens que estão indo para a faculdade, mas muitos que nem fazem trabalho, pagam para fazer o trabalho. Vimos que os profissionais muitas vezes recebem os seus títulos, os seus diplomas, mas são péssimos, porque não existe mais, na verdade, determinação no chamado, na vocação. Porque cada dia que passa as pessoas se preocupam menos umas com as outras. É este vale que nós estamos vivendo. E aqui está falando deste vale, no meu entendimento, é um cemitério. Cemitério onde morreu a esperança, onde é o fim de tudo, onde acabou tudo. E estamos caminhando para isso, para um caos. Mas o segundo aspecto que eu vejo aqui é porque Deus chamou Ezequiel e o levou neste vale aqui de ossos secos. E ele perguntou para Ezequiel: por acaso, filho do homem, poderão estes ossos reviverem? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Ezequiel sabia que Deus sabe de tudo e pode tudo. E naquele momento Deus disse para Ezequiel: então profetize sobre este vale de ossos secos. Então a segunda lição que eu quero dizer para vocês, queridos e queridas, é que nós estamos neste vale, mas Deus me chamou e te chamou como Ezequiéis. Eu vejo aqui então que o livro, esse texto aqui de Ezequiel, está falando do chamado da igreja para fazer missões.
do chamado para eu e você, como profeta de Deus, para profetizarmos neste vale de ossos secos. Ainda há uma esperança neste mundo. A esperança é Jesus. E nós precisamos de dizer às pessoas que Ele morreu numa cruz para salvá-los dos seus pecados. Nós precisamos de profetizar para que essas pessoas que estão mortas, tal como eu e você no passado, sejam vivificadas pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai dar vida a essas pessoas. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Precisamos então dizer a essas pessoas que o Filho de Deus morreu na cruz, que foi derramado um sangue na cruz do Calvário para purificá-las dos seus pecados. Precisamos de profetizar neste vale de ossos secos, onde os casamentos estão sendo destruídos, as famílias sendo destruídas, os filhos estão saindo de casa. Quantos jovens, quantas meninas e rapazes se entregando a uma sexualidade desenfreada, quantos jovens se entregando aos vícios, quantos homens entregues a uma vida de jogatinas, a uma vida de bebedeiras, quantos que perderam a esperança. Estão muitas pessoas cansadas, desesperançadas, muitas estão dando um tiro no ouvido, suicidando, porque não tem mais saída. E nós precisamos, como profetas de Deus, profetizar neste vale de ossos secos para dizer-lhes que há uma esperança, que Jesus dá sentido à vida, que Jesus pode restaurar o casamento. Aquele colega seu de faculdade, aquele amigo seu que está querendo separar da esposa, aquela esposa amiga sua que está querendo abandonar a casa. Você precisa de dizer-lhes que há uma esperança, Jesus. Nós temos algo para oferecer para as pessoas. Ezequiel tinha algo. Ele tinha a palavra profética de Deus. Queridos, nós fomos chamados por Deus. Somos atalaias de Deus. Somos aqueles que Deus nos confiou esta grande missão. E a Bíblia diz em Atos que o Senhor colocou sobre nós o seu Espírito. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Nós temos um poder. Todas as vezes que você abrir a boca para falar de Deus, para falar do amor dele, fique tranquilo. O Espírito Santo de Deus que habita em você vai fazer a obra. Pregue a palavra. Insta, quer tempo oportuno ou não, pregue a palavra. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu colega, pregue para aquela amiga sua lá da fábrica, pregue para o seu amigo de faculdade, pregue para aquele rapaz que está desesperado. Pregue. Deus vai nos cobrar isso. A segunda lição que eu aprendo aqui é que nós somos estes profetas de Deus, pequenos Ezequiéis, que estamos aí para pregar esta palavra que produz vida. Queridos, nós temos algo para oferecer para as pessoas. Nós temos algo. Nós temos a palavra de Deus, esta palavra imutável, esta palavra que muda história, esta palavra que muda corações, esta palavra que tem vida. Então precisamos de pregar. O terceiro aspecto que eu vejo aqui nesse texto, quando Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a bater uns nos outros e começaram então a juntar osso com osso, entendeu? E de repente se colocou um exército de pé, e Deus então mandou que Ezequiel profetizasse o Espírito, e veio naquele momento o Espírito de Deus, veio sobre aqueles ossos, sobre aquele exército, e de repente eles tiveram vida, fôlego de vida. Sabe o que eu aprendo? É que nós precisamos, em terceiro aspecto aqui, de um despertamento nas nossas vidas, como comunidade, como igreja. As pessoas estão indo para o inferno, não é verdade? E nós temos de pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós e nos desperte. Aqui fala de unidade, os ossos começaram a ficar osso com osso, e nós aprendemos então que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, nos despertando a igreja, nos trazendo novamente aquela paixão, aquele amor, aquele primeiro amor, paixão pelas almas, queremos compromisso com a casa dele, uns com os outros. Quando o Espírito vem, então vai trazendo unidade à igreja, e nós precisamos disso. O que acontece hoje é pastor competindo com pastor, é irmão com irmão, cada um tem a sua tribo, e não mexa com minha tribo não, não mexa com meu pequeno, com aquele não, é meu, nós não somos dono de nada, estamos aqui como
de passagem, irmãos e irmãs. E precisamos então de pedir ao Espírito Santo para que desperte-nos. Porque Deus quer usar o Brasil, Deus quer usar a igreja brasileira, quer usar a sua igreja, Deus quer nos usar e Deus quer que nós nos disponhamos a falar com o Senhor. Venha Espírito sobre nós, desperta-nos, Senhor. Esse é interessante. E o Espírito veio sobre aqueles ossos. O Espírito Santo, em algumas igrejas, tem sido deixado para lá de fora. Isso é apenas uma expressão de palavra, porque cada crente tem um Espírito. Mas, queridos, isso aconteceu com a igreja no Apocalipse, que o Senhor não podia entrar. Ele não podia entrar. E assim também tem acontecido. Eu quero desafiar você que é líder, você que é pastor, você que lidera pessoas, para que você se abra para o Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo aqui neste vale, nesse texto aqui no vale de ossos secos, é que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Você depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que distribui os dons, é Ele que convence o homem, é Ele que traz paz. É o Espírito Santo de Deus que vai dar o dom de discernimento. É o Espírito Santo de Deus que vai soprar no meio da comunidade, trazendo revelação, trazendo iluminação, trazendo direção para a igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo descendo e dando orientação, levantando as pessoas. Mas o que acontece hoje? Muitas comunidades têm transformado em uma comunidade de religiosos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus: venha sobre esse vale de ossos secos. Que Deus tenha misericórdia, que a minha família, que a igreja que eu pastoreio, que a sua comunidade não seja um vale de ossos secos, onde só há religiosidade. Conhecemos as doutrinas bíblicas, conhecemos tudo, conhecemos os jargões evangélicos, mas não fazemos diferença, porque não nos dispomos a sermos bocas proféticas de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.